Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito desse conto barra novela, acho que mais novela, né? Chamado 24 Horas na Vida de uma Mulher, do Stefan Zweig. Nossa, eu preciso já antecipar para vocês que eu fiquei muito bem impressionado com a prosa de ficção do Stefan Zweig. Eu não conhecia, só ouvia os meus colegas comentando em tom muito elogioso e tal, mas sinceramente não tinha muita noção do que me esperava, apesar de já ter lido 2 livros de não ficção do Stefan. Primeiro, o Joseph Fouché, Retrato de um Homem Político, que é interessantíssimo, e depois, realmente de forma muito mais arrebatadora, a autobiografia O Mundo de Ontem. E eu acho que foi muito válido, inclusive, ter lido a autobiografia antes de ler 24 Horas na Vida de uma Mulher. Porque, como eu vou tentar mostrar para vocês, eu acho que tem muita relação, apesar de não parecer, entre o cerne dessa novela e a experiência traumática que o Stefan Zweig tem quando vê o seu mundo desmoronar. Aqui a gente tem uma história que se passa ali na Riviera Francesa, numa pousada barra hotel, né? Uma pousada contígua a um grande hotel, o Hotel Palace. Enfim, um lugar muito distinto em que esse narrador está hospedado. Há várias outras pessoas também hospedadas de várias partes da Europa. E nisso a gente já tem um clima do sanatório de Davos em A Montanha Mágica e também de algumas tramas da Agatha Christie, como por exemplo em O Assassinato no Expresso do Oriente, em que há um pequeno representante de cada face da Europa e com isso a gente forma um painel mais amplo do continente. Nesse clima, eles também, como lá na Montanha Mágica, se reúnem ao redor da mesa para trocarem amenidades, conversarem a respeito, enfim, matarem o tempo ali enquanto passam as suas férias, descansam o seu repouso. Chega, porém, um dia em que um jovem francês aparece, um jovem muito bonito, muito sedutor, muito agradável, aquele tipo de pessoa magnética que quando chega atrai os olhares e atenções de todo mundo. E esse jovem cai nas graças de todos, mas tem uma passagem meteórica pelo lugar. Em pouco mais de 24 horas, ele se vê sob a necessidade de ir embora, deixa todo mundo desconsolado. Qual não é surpresa, porém, quando poucas horas depois de ele ter ido embora, descobre-se que uma outra senhora, uma senhora também francesa casada, com 2 filhas, abandonara o marido e decidira também ela ir com ele numa fuga de amantes. Todo mundo fica ali atônito com esse acontecimento, não só porque o marido traído faz um escândalo no meio do hotel, como também porque cada um deles se pergunta, como acontece sempre nesse tipo de situação, como aquilo aconteceu, com medo de que também possa acontecer assim. Afinal de contas, ela já tinha uma relação com esse jovem e os dois só concluíram uma trama de fuga, ou em 24 horas, nesse intervalo tão curto, houve tempo suficiente para eles se conhecerem, para ela se apaixonar perdidamente por ele e assim deixar tudo em prol de um ímpeto de amor. A maioria, justamente com medo dessa força que rompe e embaralha tudo em tão pouco tempo, defende a tese de que não, de que já havia algo prévio e que, enfim, não é possível que aquilo se deu desde a origem em 24 horas. Mas o nosso narrador não, ele defende a tese de que isso é possível sim, porque ele se prova um narrador com um conhecimento mais profundo e agudo da natureza humana, né? E nisso a gente já sabe um pouco mais da experiência do próprio Stefan Zweig com Freud, a sua proximidade com a psicanálise. E aí, há uma moça inglesa, uma senhora, na verdade, que se interessa muito pela posição desse narrador, se perturba sobremaneira com ela e fica perguntando para ele, querendo saber mais a respeito desse raciocínio que ele formulava. Eles se aproximam, era até então uma senhora inglesa muito reservada, muito distinta, e ela acaba dizendo para ele que quer lhe fazer uma confissão. Uma confissão que tem a ver com aqueles acontecimentos, ela nunca contará aquilo para ninguém, mas era um episódio de sua vida, apenas 24 horas também,
que a marcaram assim para sempre e ela não conseguia fugir daquelas lembranças. E aí então vem o cerne, né, da segunda parte do conto, que para mim, né, a segunda parte é esta sim, o coração do conto, em que ela vai narrar que ela se tornara viúva, tinha um marido, tinha filhos já crescidos, ela estava muito triste pela perda do marido, estava sem saber o que fazer, né? Ficara sozinha em casa, uma casa que até então era tão movimentada, e ela passou a tirar férias, a viajar, ela era muito rica, e o marido dela gostava de jogar e ela então foi para Monte Carlo, né, lá em Mônaco, e ela gostava de ficar vendo as pessoas jogarem porque o marido dela lhe havia ensinado o seguinte: nessas mesas de jogo, em cassinos, você não precisa ficar olhando o rosto das pessoas para tentar descobrir as suas intenções, as manobras que fazem no jogo. Porque aprende-se desde cedo, quando se aprende a jogar, a controlar as expressões faciais. Preciso, assim, olhar para as mãos, apenas para as mãos que se movimentam contra aquele aveludado verde da mesa de jogo. Porque as mãos elas traem os sentimentos, as expectativas, as tensões. A face é controlada, as mãos não. E ela está um dia ali naquele movimento hipnótico de olhar para aquelas mãos, observá-las, quando de repente ela vê mãos muito diferentes das que ela comumente via. São mãos assim muito apaixonadas, no sentido de ser tomada pelas paixões, pela fúria, pelo desânimo, pela euforia. Mãos extremamente expressivas. E ela era uma senhora muito distinta, muito recatada, né, com todas aquelas regras de etiquetas que vigiam na época. Ela então começa a subir das mãos para os braços e para o rosto e percebe que aquele sujeito que está ali, um austríaco de origem polonesa, ele é todo aquela expressão. Ele é alguém que, diferentemente dos outros, não consegue controlar o que o seu rosto e a sua expressão corporal trai do seu interior. Ele é todo aquela vida que se expressa através dos músculos, da face, da expressão corporal. E aí ela vai acompanhando ele, acompanhando aquela adrenalina do jogo, nota-se claramente que ele era um viciado, que ele estava apostando tudo de forma inconsequente, vivendo aquela aventura limite, e chega um ponto em que ele perde tudo. E ela acompanha naquela feição tão expressiva a derrota e a iminência da morte. É perceptível que ele vai se suicidar saindo dali, porque não lhe restam alternativas. E aí, ela que se envolvera de modo hipnótico com a sua observação, se vê compelida a segui-lo e tentar impedi-lo de se matar. E aí ela começa já a fazer várias coisas que ela, na sua posição tradicional, jamais faria. E vai para o meio da rua, no meio da tempestade. Quando ela se vê, ela está num quarto de hotel com esse homem. Quando ela se vê, ela está amanhecendo na cama do quarto de hotel desse homem. A verdade é que nesse envolvimento que ela tem com ele, que começou com essa hipnose, digamos assim, a vida dela toda muda. Ela é colocada dentro de um turbilhão, dentro de um fluxo de vida muito intenso. Aquela vida também que assumia feições às vezes apavorantes, como ali na mesa de jogo quando se perdia, era também em outros momentos uma vida muito magnética, muito sedutora, muito pulsante e que também prenunciava uma possibilidade de amor. Ela, enfim, se apaixona por esse moço, ela, enfim, quer ajudá-lo a se recuperar, vai custear a sua volta para a França, ele estava estudando em Nice, para que ele tente restabelecer sua vida. Ela também se torna uma figura maternal na vida dele e, no fim, ela quer mesmo fugir com ele. Ela até tem esse gesto, ela organiza todas as suas malas, ela vai para a estação de trem, só que ali ela não o encontra, ela se atrasara e ele já teria ido embora. Entretanto, mais tarde, quando ela vai de novo para o cassino, qual é a sua surpresa quando o encontra ali novamente na mesa de jogo? Ele não tinha voltado para Nice para tentar se restabelecer. E ela fica muito decepcionada porque ele havia prometido, num rasgo de piedade dentro de uma igreja,
livrar-se daquele vício. Mas a gente sabe, para um viciado nesse nível, é impossível, por uma simples promessa, deixar um hábito assim. É algo químico até, né? E aí ela fica muito decepcionada, ela chega perto dele, né? Feliz também por poder se aproximar, mas enfim, vai ralhar com ele. E aí ele tá ali absorvido no jogo. É um momento, enfim, que ela não é interessante para ele, é o jogo mesmo que o absorve. E ele é enxota dali. Diz que ela dá azar. Porque no dia anterior ela também estava do lado dele, lhe dera azar. E aí ela sai arrasada, desconsolada, passa por um vexame junto com uma prima dela que estava ali no lugar. E aí passa o resto da vida tentando superar essa experiência tão traumática. Eu acho que o cerne dessa novela, que é tão bem contada, esse resumo com certeza não é capaz de esgotar tudo o que ela traz nas suas miudezas. Eu acho que essa novela trata principalmente dessa possibilidade de virada, né? Dessa força quase selvagem de vida e de paixão que existe nas pessoas e que elas pressentem que isso existe, que isso é capaz de, num curto intervalo, sublevar, subverter tudo o que elas conhecem como vida. E justamente por pressentirem isso, tentam reprimir esse sentimento e controlá-lo a todo custo. Aqueles casais que lá no hotel assim recusavam a hipótese de que a francesa tivesse se apaixonado em 24 horas apenas e largado tudo, queriam com isso preservar a própria estabilidade de sentimentos e a estabilidade do parceiro, né? Seria impensável cogitar que algo pudesse acontecer a qualquer momento com eles também. E essa mulher mostra, ao relatar isso para o nosso narrador, que isso aconteceu com ela e que foi um momento terrível da sua vida, e terrível naquele sentido mais amplo de terrificante. Doloroso, mas também muito empolgante. Talvez ela nunca tivesse se sentido tão viva quanto naquelas 24 horas. E eu acho que isso tem muito a ver com a experiência do próprio Zweig, talvez seja uma tentativa até de elaboração do que se passara com ele, porque o Zweig é alguém que vai contar aqui principalmente como ele vivia talvez no lugar mais estável do planeta. Ele era de uma família riquíssima ali na Áustria. O Império Austro-Húngaro, e principalmente para essas pessoas riquíssimas, era assim uma instituição secular estabelecíssima que nada poderia abalar. Aquilo era bom demais e era estável demais. No entanto, vêm as guerras e aquele mundo se desfaz e o Stefan Zweig perde esse mundo, perde o chão e é obrigado a começar a perambular pelo mundo. Acho que quando ele escreve essa novela, na verdade, ele ainda não estava exatamente perambulando pelo mundo com a intensidade com que ele faria isso com a expansão do nazismo. Mas ele já tinha sofrido os primeiros reveses da queda do Império Austro-Húngaro e já tinha tido que se refugiar na Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. Então, esse mundo tão estável que, de repente, em 24 horas cai, é um mundo que já tinha sido experimentado pela Stefan Zweig, não só aqui pela personagem inglesa. E eu acho também que é muito interessante, já que o Zweig é ligado ao psicanálise e a Freud, eu vou puxar para o lado do Jung. A figura, né, que existe na mitologia e na astrologia de Netuno. Na astrologia, Netuno é o planeta regente do signo de Peixes, é o planeta que rege a casa 12, é um planeta, enfim, que lida não só com as águas, como também com o mundo da espiritualidade, com o mundo da criatividade, das artes, dos insights e também com o mundo do desconhecimento, do inconsciente, da bruma, dos vícios. Então, é como se houvesse uma mesma raiz que vai, ora, desabrochar numa flor que é bonita, que é a flor da mística, que é a flor da sedução, da beleza, da bondade, da arte, e de outro no vício, no equívoco, na mentira. Há uma raiz comum. E geralmente esses grandes sedutores
ou esses grandes viciados, talvez, são também pessoas sedutoras, pessoas admiráveis e magnéticas sob vários aspectos que atraem as pessoas e as levam para uma possibilidade de experimentar o mundo de um lugar diferente, que é muito interessante, que é muito vivo, é muito pulsante, mas é um lugar de limiar, um lugar perigosíssimo. É como se nessa conjunção entre bem e mal em Netuno, né, nessa figura netuniana, houvesse a expressão de que é possível viver, sim, essas experiências de uma forma saudável, mas há algo em nós que sempre estará com um pé atrás para não deixar com que essa experiência descambe para o outro lado. A experiência que a senhora inglesa vive aqui é uma experiência de sedução, de torpor, embotamento da mente, mas ao mesmo tempo de pulsação de vida, de fluidez, vivacidade sem igual. E também a sua contraparte, que é o moço viciado no jogo. A gente percebe, né, como é uma experiência marcante. Passaram-se anos e anos e anos, e no entanto, talvez esta seja uma das suas memórias mais caras e mais consequentes. Enfim, pessoal, eu adorei a experiência de leitura dessa novela. Realmente fiquei muito animado para ler mais do Zweig. Eu já tinha gostado dos livros de não ficção, mas não fiquei assim tão empolgado. Essa novela já me deixou um pouco mais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Deixem aqui nos comentários suas impressões particulares a respeito do mesmo texto. Se inscrevam no canal. Sigam-me nas minhas outras redes sociais. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.